quero jogar o livro fora, eu quero jogar o livro pela janela, eu quero queimar ele todinho, todas as páginas. Se tem um vídeo que me motiva muito, é um 24 horas lendo, então hoje a gente vai fazer isso, porque eu estou precisando de motivação, afinal até agora eu só li um livro, 2026, então nesse vídeo a gente vai tentar resolver isso, ok? Então vamos lá, pega o seu cronômetro e vem ler comigo. Vou estar cronometrando no meu telefone 24 horas, enquanto eu estiver lendo o cronômetro vai estar contando, obviamente. Quando eu parar, a gente para o cronômetro e é isso, ele não conta. A gente só para de ler e este vídeo só acaba quando chegarem as 24 horas. Para esse vídeo eu separei duas leituras que eu tô muito ansiosa pra ler. Pessoas Normais. Eu tô sentindo uma coisa muito boa desse livro. E o outro livro a gente vai ler no Kindle, os meus bundudinhos. É 7 dias em junho. E eu tô super ansiosa pra ler essa história. Não sei se esse foi o melhor lugar, nem sei se vocês vão conseguir ver muito bem, porém, eu sempre faço assim, nas minhas marcações. Eu escrevo post-it, onde eu vou querer botar post-it depois, e as coisas que eu vou marcar com marca-texto. Eu boto o trecho que eu quero marcar entre parênteses. Cronômetro começado. Galera, já tivemos lacres do Connell. E a gente tem o Connell e a Marian. Marian, ela teve uma infância difícil na escola. As pessoas não gostam dela. Falam que ela é meio biluteteia. Que inventaram uma história de que a Marian tinha derrubado alguma coisa na camisa dela e ela foi lavar a camisa dela na pia. Olha esse lacre do Divo. Agem como se fosse algo engraçado. Mas Connell acha que o verdadeiro objetivo da história é outro. Ela não fala nada pra ninguém. As pessoas a levam a mal e Connell acha que é por isso que espalham a história, como um jeito de olharem boquiabertos para algo que na verdade não podem ver. Kingzinho. A gente fica com tanta pena na hora que ela falou: sei que você provavelmente me odeia. Tadinha, gente, alguém abraça essa menina. Gente, Connell, você é muito mais interessante do que eu estava esperando que você fosse ser. Galera, eu tô quase chorando, sério. Tô na página 48, se passaram 49 minutos. Me deu agonia, me deu um ódio. Principalmente a Rachel, velho. Mas, mano, o negócio que aconteceu com o Pet doeu na minha alma. Tipo, quando ela finalmente tava sendo feliz. Ela fala do pai dela e quando o Connell fala pra ela o que ele sente por ela, gente. Ô, gente, mudança drástica. Eu quero que o Connell vai tomar no cu. Ouvira de garotos da escola que às vezes as meninas inventavam histórias sobre elas mesmas pra chamar a atenção, dizendo que coisas ruins aconteceram e tal. Ó, pra você. De alguém, pelo amor de Deus, me diz que o Connell vai melhorar. E ele chamou a Rachel pro baile. 1h, 3 minutos e 34 segundos. A mãe dele é uma diva. 4 meses depois dessa bosta, desse acontecido, eu voltei. Não estranho um cenário diferente, ok? O vídeo vai ser continuado daqui. Desculpem pela luz um pouco ruim. Eu pedi desculpas porque hoje eu estou um pouquinho mais trouxinha. Acordei passando muito mal hoje. Eu estava muito ansioso pra continuar lendo. Vamos lá continuar. Connell, você está se sentindo sozinho na faculdade, você sente 1% do que a Marian passou a vida dela inteira. Parei o cronômetro em 1h e 32. Eu tô na página 85 e eu literalmente acabei de ler quando eles se reencontram. Que esse é o ponto desse livro. Você pode perder a pessoa na sua vida por simplesmente você não querer falar. A gente claramente tem um monte de coisa que ele, principalmente, mas ela também queriam falar e que eles não falam. Gente, vamos continuar. Fator muito interessante que eu esqueci de comentar aqui. Ele, por não conseguir fazer um mínimo de esforço por ela, o livro inteiro, que fizesse ela se sentir de fato especial. Simplesmente ele vem agora e fala que ela sempre quis que ele tivesse saído de Dublin, porque aí ela poderia namorar um outro cara, que seria de uma família que poderia levar ela para as férias.
Dá ódio dela com a Peg. Minha filha, ela não é sua amiga. Ela te odeia. Eu odeio essa iluminação. Minha cara inteira ela está fundida. Eu estou na página 240. Eu li bastante coisa em off. 24 horas. Eu tava em 2 horas e meia. Até a página 240, eu cheguei no cronômetro de 4 horas, 52 minutos e 45 segundos. Eu quero pedir minhas sinceras desculpas que eu passei o livro inteiro lendo ele com uma forma muito mais superficial do que ele se propunha do que ele é, como se fosse um romance entre duas pessoas, que o principal ponto entre eles iria ser a falta de comunicação, mas é muito mais do que eu tava esperando. Quando eu for passar a marcação, eu vou reler. Eu deixei muitas coisas passarem. Coisa que eu queria fazer aqui era comentar um pouquinho sobre as marcações que eu fiz enquanto eu estava lendo em off. O Alan aparece tão pouco e todas as vezes que ele aparece me faz ter um ódio profundo dele. Eu quero jogar o livro fora, eu quero jogar o livro pela janela, eu quero queimar ele todinho, todas as páginas. Esse livro poderia ser um destrua esse diário que eu faria todas as coisas com gosto. Eu nunca senti tanto desprezo e tanto ódio por um personagem toda a minha vida. Olha isso aqui, gente. Eu escrevi em tudo. Tá tudo... Não dá nem pra ver. Passam até pra mim como leitora como que eles deixaram isso embora. De uma hora pra outra isso só acabou. São duas pessoas que têm tantos problemas, têm tantas coisas na vida que eles precisam resolver. E eles finalmente acharam um abrigo um no outro e que eles só simplesmente não conseguem se permitir sentir essas coisas porque eles não se acham merecedores. Eu lidei só com um menino que não queria assumir a Mary. Putz, eu tô muito ansiosa pra saber como que essa história vai terminar. Eu sabia que em algum momento Connell ia descobrir o que essa bosta desse Alan faz. E eu sabia que ele iria fazer alguma coisa. Connell havia francamente desejado morrer, mas nunca havia sinceramente desejado que Mary não se esquecesse dele. Essa é a única parte de si que almeja proteger, a parte que existe dentro dela. Eles estavam num momento muito bom. Finalmente parecia que as coisas iam dar certo. E aí, no final, o fato dela ter falado, tipo, você me fez me sentir especial. Uma dor do que eu vá sentir quando eu estiver com saudade de você vai ser perto da dor que eu me sentia de me sentir um nada. Se no final do vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma resenha desse livro aqui. Voltei, vamos pro próximo livro. O timelapse vai ser eu sentada com praticamente um tablet na mão. O cronômetro a gente tá em 5 horas e 20 minutos. Vamos ver quantas páginas ele tem? 397. Não tem aonde eu botar o cronômetro pra vocês ficarem vendo. Muita informação pra, tipo, 5 páginas. A gente tem aqui a Eva. Primeiro que ela começa o livro já se engasgando com o vibrador. Já tivemos um encontro de fãs dos livros dela, porque ela é escritora. As histórias dela tem bruxas, vampiros e muito furico-fico. Tem uma doença crônica. Agora eu vou dar uma pausa. Já eu tô de volta. Ó. Já voltei, muito mais bonita do que ontem, tá, meu amor? Eu estou no capítulo 2, não avancei tanto na história. Não sei se eu mostrei o cronômetro ontem, mas a gente tá em 5 horas e 37 minutos. A gente não tem aonde apoiar o celular, que eu quero trazer essa luz, porque eu tô bonita nessa luz. E o romance rápido da personagem principal com o ex-marido dela, hein? 6 semanas de encontros românticos e se casaram na prefeitura. Que pegou muito. A garota por quem Troy se apaixonara ficou diferente quando começaram a morar juntos, cheia de dores e de pílulas, e logo a doença dela tomou conta da vida de Troy, matando a paciência e sufocando o amor. Mas esse cara simplesmente nunca te amou, então. Fiquei incomodadíssima com a mãe da Eva. Como que ela não liga se os caras que ela arruma se vão fazer alguma coisa com ela, com a vida dela. Ela bota a vida dela e a da filha em risco. Pelo amor de Deus, ela falando, tipo, minha filha, você é esperta, você consegue sair disso. Eu não queria nem estar nessa situação. Seis horas e 11 minutos, eu vou ficar lendo durante o dia. Eu acabei de ler a parte do Shane, que provavelmente deve ser par romântico. São personagens que eu tô conseguindo me conectar e eu tô conseguindo ver uma profundidade neles. Mais tarde eu volto aqui com vocês.
Voltei, 6 horas e 33 minutos. Cara, tivemos passagens muito legais. Que a gente tava tendo nosso primeiro contato com o Shane, como que ele é um escritor que fez muito sucesso e agora ele usa disso pra ajudar crianças que não têm tantas oportunidades na vida. No final do capítulo ele chega e fala que o novo Shane não amava e depois desaparecia. Fora isso que fizeram com ela. E esse era o verdadeiro motivo pelo qual estava indo pra Nova York. Shane não queria ou merecia nada dela e odiava a ideia de atrapalhar a vida dela ou desenterrar o passado, mas tinha que explicar o que não conseguia antes. Ela era um fogo que ele atiçara havia muitos anos e por muito tempo limitou-se a deixar que queimasse. Estava na hora de apagá-lo. Quem que vocês acham que ele tá falando? A da Eva. Eva não via desde o terceiro ano do ensino médio. Gente, que é isso? Esse vídeo eu decidi ler romances que começam no ensino médio e vão até a vida adulta, né? Gente, que passagem foda! Sobre pessoas pretas que sempre tem que ter alguma coisa com que superar nos livros, que nunca é um livro só de pessoas pretas serem felizes. Eu espero que eu não saia tão destruída desse livro igual eu saí de pessoas normais. Oi, galera. Eu sei que esse vlog tá uma bagunça, gente. É uma tragédia. Meu Sony Angel caiu e esse aqui também tá começando a cair. Tô em 10 horas. É um avanço. Eu fiz uma coisa. Comecei a ler Se Deus Me Chamar, Não Vou. Tava super, tipo assim, lendo no meu Kindle de boaça até a página 22. Eu comecei a contar no cronômetro a partir da página 22. Ele é um livro tão único. Primeiramente que esse é o primeiro livro narrado de um ponto de vista de uma criança que eu li em toda a minha vida. O livro é literalmente a personagem principal, Maria Carmen, tem 11 anos. Ela narra os dias dela. É algo tão precioso. Um livro tão simples. E não era pra uma pessoa de 11 anos estar passando por essas coisas. Página 78, mas eu não vou ler ele agora. Tô lendo esse ao mesmo tempo que eu tô lendo 7 dias em junho. Eu tô na página 192. Aconteceu muita coisa, só que ao mesmo tempo eu acho que não é pertinente eu falar. Eu quero saber o que aconteceu. Por que ele foi embora? Por que ele tá aqui tentando conquistar ela de novo? O que aconteceu pra ele ter perdido ela? Amo que ao mesmo tempo que esse livro é um romance, ele é tão profundo. Todos esses pontos que eles abordam no livro, eles de fato estão fazendo no livro. Acabei de gravar essa parte do vídeo, ficou com 7 minutos de vídeo e eu percebi que o microfone não estava conectado. Terminei 7 dias em junho e há minutos atrás eu estava chorando. Só que eu não sabia que o epílogo ia acontecer tanta coisa. O único ponto fraco desse livro que eu achei, por isso que eu dei 4.5 estrelas, do início até o meio do livro é aquele negócio. Ai meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu pra eles terem se afastado? Quando me contaram o motivo, eu não gostei. Fiquei muito jogado, eu achei que poderia ter tido um desenvolvimento melhor, eu achei que poderia ter sido algo a mais. Porque pela intensidade que foi o negócio ali, eu acho que eles mereciam uma coisa melhor. Literalmente, o único ponto negativo que eu tenho a dizer dele é isso. A Audrey, sendo a maior militante desse livro, foi a minha parte favorita. Uma menina de 11 anos que tem mais consciência da vida. O Shane também, o desenvolvimento do Shane, eu gostei muito. Eu tô completamente apaixonada por esse livro. Pra atualizar vocês, de fato, do cronômetro, a gente está em 13 horas e 36. Meu outro Sony Angel caiu. Queria que esse áudio tivesse melhor. O microfone simplesmente decidiu dar um pane. Estamos indo para as 14 horas. Eu tô lendo Se Deus Me Chamar, Não Vou. Quando eu terminar ele, eu vou pegar outro livro, porque eu tô com muita vontade de ler alguns outros livros que eu tenho aqui. Aqui em Vila Velha, inclusive, eu tenho apenas os livros que eu não li. Eu acabei o livro, 14 horas e 25 minutos. Eu queria que tivesse acabado. Termina na página 116, mas ele tem 133 páginas. Eu achei que não ia acabar desse jeito. E acabou! Pra mim, esse livro não ter um final certinho é genial. Capta a essência do livro. Sim, no final, o fato de você não saber o que vai acontecer com eles é, de fato, eles estarem todos em banho-maria. Mais tarde eu volto com vocês. Galera, me perdoem pelo barulho horroroso. O lugar que eu arrumei pra gravar. 14 horas e 25 minutos. Quero muito ler outro livro escrito por uma criança. Eu achei, foi um péssimo dia, então agora a gente vai ler ele. Olha quem voltou. Gente, eu fiquei com muita vergonha. O menino sentou do meu lado e ele chegou em 14 horas e 56 minutos. Eu não vi a quantidade de páginas. Tem 93 páginas. Eu achei que esse livro ia ser da perspectiva de uma criança. Esse livro é uma menina, a Natália, contando sobre as coisas que aconteceram com ela. Teve uma parte aqui que eu gostei muito. Como as pessoas são ruins em demonstrar sentimentos. Parece fácil, pois é só dizer o que estamos sentindo, certo? Errado. Às vezes as pessoas dizem exatamente o oposto do que sentem. E outras vezes não conseguem elaborar frases para se expressar, o que eu acho mais honesto. Estou triste. Que diabo é isso? Eu amei, vocês amaram?
tô de volta e eu decidi que eu vou ler pelo menos uns 30 minutos de Foi um Péssimo Dia. Eu tô com muita vontade de ler A Adorável Guerra, mas ao mesmo tempo eu também tô com muita vontade de ler uma questão de química. Eu quero pelo menos umas 1 hora lida. Eu vou estar parando porque eu tô em 57% do livro. E o meu namorado escolheu qual livro que eu vou ler. Esse livro eu vou terminar amanhã. Eu não vou conseguir dormir sem ler o Guerra, Adorável Guerra. Olha que coisa mais linda. Eu até li algumas páginas dele, porque tem uns post-its aqui, tá vendo? E eu não lembro um texto geral aqui do que eu sei. Tem a Afrodite, que ela é casada com um Hefesto. E ela tem um amante, que é o Hades. E a Afrodite chega e fala: meus amores, eu não consigo verdadeiramente sentir amor por ninguém. Vocês querem entender de verdade o que é o amor? E aí ela vai contar pra gente a história de quando ela fez 2 casais se apaixonarem. Gente, olha isso aqui, Ana. Meu Deus, Darkseid, você faz tudo. Gente, que bom que meu namorado escolheu esse livro, porque eu tinha esquecido o quanto que eu tinha ficado animada. Parei em 15 horas e 32 minutos. Tenho inveja dos mortais. Eles são capazes de amar porque são frágeis e danificados. Eu tô falando que essa mulher é uma queen. Próximo capítulo, Aziel. Daqui pra frente eu não lembro de nada. Tô animada. Enfim. Tô com muita vontade de terminar. Foi um péssimo dia, então a gente vai terminar ele agora. Eu tô amando que nesse livro ele fala sobre um assunto que eu gostava muito de discutir, esse endeusamento dos nossos pais. No fim, é o amor que alivia, que evita que a gente tenha somente dias péssimos. E tô falando de todos os tipos de amor. Foi mal, filha, eu também tô aprendendo esse negócio de vida. Às vezes a gente acha que nossos pais estão errados em tantas coisas, só que querendo ou não, é a primeira vez de todo mundo vivendo. Amei esse livro, gente, amei, 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 amei. Minha luz tá acabando a bateria. Não muito o que comentar sobre ela, porque eu praticamente já comentei tudo que eu tinha pra comentar, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nela nas minhas leituras de fevereiro. 16 horas, 1 minuto. Amanhã a gente adianta bastante. Galera, voltei pro mesmo lugar do outro dia. Foi em 16 horas e 46 minutos. Não sei ainda onde que essa história vai levar. Eu estou muito mais interessada na história da Afrodite com o Hades e o Hefesto do que necessariamente da Aziel com o James. Parei na parte que o apóstolo começou a contar uma história de um tal de Andrews. Eu sou ruim com nome, mas puta merda. Nesse vídeo eu me superei. Tô pegando um pouco de raiva do Hades. Ai, ele tá de saco cheio. Ele tá toda hora falando: ai, mas por que eu tô ouvindo isso? Eu tô falando do Hades, mas é Ares. Eu tô na página 75. Eu simplesmente estava sentada lendo e um bicho resolveu voar na minha direção. E eu saí correndo de lá. Vou parar aqui pra mostrar pra vocês. No cronômetro, 17 horas e 3 minutos. Tô na página 102. Minha ansiedade ataca um romance de época porque demora muito para as coisas acontecerem. Simplesmente ele foi chamado pra guerra antes e não beijou ela. Uma parte da história acaba quando tem essas folhas pretas. No meio disso aqui, ele não voltar e eles não ficarem juntos, eu vou ficar puta. Gente, que tristeza que foi ler. Ele teve que entrar no trem antes e que ela ficou lá na cafeteria, sozinha, esperando ele. Eu tô muito interessada na história. Eu quero muito saber o que tá acontecendo aqui. A Aziel foi como voluntária na recreação dos soldados e ela está encaminhando pra esse local agora. Eu acho que eu falei no outro corte Andrew, mas é Aubrey. É essa terceira pessoa que é músico, ele é negro, né? E a gente não sabe o porquê que as histórias dos dois vai meio que se entrelaçar com esse tal de Aubrey. Eu enfatizei que o Aubrey, ele é negro porque é muito importante pra história, afinal eles são chamados de crioulos. Tô criando uma teoria super intensa aqui na minha cabeça. E, na verdade, essa não é uma história de amor entre a Aziel e o Aubrey. Pra eu saber o que vai acontecer, eu tenho que ler. Eu falei tanto Hades em vez de Ares, aqui na página 116 agora o Hades resolveu aparecer. Eu achei muito engraçado. O Ares falando que o Hades era um padre. Deus do submundo é um padre católico. Eu pedi pra Aziel e pra Colette se encontrarem, elas se encontraram.
vou parar de ler agora. No cronômetro a gente tá com 18 horas e 35 minutos. Tô muito feliz com esse livro, gente. Na parte do Ares, eu não consigo entender muito bem. Muita coisa de guerra, é muito nome. Cada soldado, eles vão falando, uma hora é o nome, outra hora é o sobrenome dele, e eu fico completamente maluca. Eu só sei quando o James ou o Aubrey falam. Então eu espero que o James fique bem. Eu só não entendi por que falaram, que a gente vai pras trincheiras e vocês podem enviar uma carta para seus entes queridos, pros seus familiares e tudo mais. E ele não mandou uma carta pra Hazel. Que o Aubrey talvez vai ficar com a Hazel. Eu tava completamente enganada. Ele está completamente obcecado pela Colette. Eu espero que eles sejam felizes, porque depois de tanto sofrimento, essa menina merece. E ele morrer também, ou se ela morrer, eu vou ficar puta, velho. A Ares está contando que o James foi recrutado pra fazer meio que um tipo de treinamento, porque ele é muito bom atirando. Botaram ele pra fazer meio que uma simulação. Só que a simulação não vai ser tipo, atirar num manequim. Vai ser lá. Vou ficar com tanta pena da Hazel se isso acontecer, se ele morrer. Ela vai passar pela mesma dor que a Colette. 18 horas e 55, estamos nos encaminhando para as últimas horas. Eu tô achando que eu tô lendo esse livro muito rápido. A Colette é a pessoa que mais sofreu esse livro inteiro. E eu tô com medo dela ter que sofrer mais. Eu tô achando que vai dar merda em algum momento com algum desses 4 personagens principais. Ou com a Hazel, ou com o James, ou com a Colette, ou com o Aubrey. Acabaram de falar, mataram um fuzileiro ontem. Quem? Os soldados brancos, que agora estão perseguindo os soldados pretos. O Capitão Fish, o cara que fica meio que responsável pela galera lá do Aubrey, tá falando pra eles tomarem cuidado. O pessoal tá querendo matar a gente preta. Gente, tem uma guerra acontecendo. Os alemães estão indo matar vocês. E vocês estão pensando em se matar entre si. Gente, eu tô muito chateada que o menino morreu. Eu não vou falar porque senão vai ser spoiler. Gente, eu tô tão mal. Não era pra ele ter morrido. Não era pra ter sido assim. Era tão bonzinho. Tadinho, velho. Ele se preocupando mais com os pais dele do que com ele. Tô mais interessada pela história da Colette com o Aubrey. Eles estão me entregando mais James e Ozzy. Tô muito chateada que o Aubrey teve que ir e ele não se despediu dela. Eu queria muito estar gravando na hora que a Hazel e o James se beijaram. Gente, eu dei um pulo tão alto. Esse menino enrolou até o último momento. Até o Ares aqui, ó. Esse garoto não vai beijar essa garota logo. Tô achando que o Aubrey e a Colette não vão ficar juntos. A gente chegou em 19 horas e 53 minutos. Queria ter lido mais, mas tudo bem. Estou achando verdadeiramente que esse vai ser um livro que eu vou botar como favoritado, mas que ele não vai ter 5 estrelas. Não que os meus livros favoritados, todos eles, eu acho que eles não tenham ressalvas que façam eles perderem ponto. Eu não ligo muito pra nota. Tem muitas coisinhas que juntando estão me incomodando. A questão do racismo aqui é muito importante. A senhorita Davis deixou de devolver uma carta pro Aubrey só porque ele é preto. Uma das pessoas mais importantes ali morre por conta de racismo, e isso é só jogado. O que me incomodou desde o início, eu não cheguei a comentar, é como que o romance do James com a Hazel foi muito rápido. Eu entendo, né? Na época era uma coisa diferente. Você vai me falar que eles ficaram completamente obcecados um pelo outro, porque eles se viram uma vez em uma noite, faz de tudo na guerra pra conseguir voltar pra ver ela. A Hazel tá literalmente querendo conversar com ele e ele chega e fala: não, eu nunca mais quero olhar pra essa mulher na minha vida. Eu sei que tem um negócio de tipo, eu acho que eu não sou suficiente pra ela. Ele simplesmente não quer falar com ela, sendo que há uma página atrás ele estava completamente obcecado, sabe? A história da Colette com Aubrey foi totalmente deixada de lado, isso desde o início. Sendo que, sinceramente, eu achei a história deles mais legal. Vou parar de reclamar, vamos ler. Aubrey voltou pra Colette. Eu achei que eu ia demorar um pouquinho mais pra terminar essa história, mas eu acabei. Uma hora que eu fiquei desesperada, depois as coisas foram melhorando e no final elas ficaram boas. Eu amei essa leitura. A gente não chegou nas 24 horas terminando ele. Eu achei que a gente fosse chegar. Eu não sei qual que vai ser o próximo livro que eu vou ler. É isso, pessoal.
Estamos nos encaminhando para as últimas horas. Eu não sei nem o que vai ser de mim depois dessas 24 horas, porque eu tô há tanto tempo gravando ele. Virou parte da minha personalidade, sabe? Eu queria muito ler no Kindle. Eu tava em dúvida entre dois. As Viúvas Passam Bem e Mentiras que Contamos. Porém, o meu Kindle simplesmente não está aparecendo a opção de eu ler nenhum desses livros. Falhar, eu quero muito, muito, muito ler Mentiras que Contamos, porque Nadando no Escuro é um dos meus livros favoritos da vida. Eu fiquei um pouco obcecada por histórias naquele estilo e tudo mais, e Mentiras que Contamos, que tinha acabado de chegar no Brasil, e eu vi alguns influenciadores falando sobre, e desde lá estou muito ansiosa para ler, e até hoje eu não li. Momento melhor para ler este livro não há, vamos ler agora. O livro está no celular, onde eu uso o cronômetro. Vou ter que ficar dividindo a tela. Acabamos de chegar em 23 horas, faltam exatamente 1 hora. E aqui a gente tem a história do Felipe e do Tomás. Até agora eu não consegui ler muita coisa. Mas o Felipe tá contando, ele começa o livro falando que ele tá dando uma entrevista pra uma jornalista e que ele é escritor. Nesse vídeo aqui a gente teve 3 histórias de escritores, né? Eu gostei muito. E o Felipe, ele é super, tipo assim, é disso mesmo que eu gosto, vocês podem me julgar, mas eu sou quem eu sou. Eu não preciso me modificar pra caber no que vocês esperam de mim. Eu tô lendo devagar, eu tô lendo pausadamente, porque tem umas frases aqui, tá me pegando de uma forma. Eu tô em 14% do livro e eu já tô amando. Finalmente consegui ler essas 24 horas. O único problema é que eu queria mostrar pra vocês as 24 horas aqui. Quando eu fui olhar, quando completa 24 horas, ele zera inteiro, ali 38 segundos a mais, inclusive. Primeiro eu vou fazer uma contabilidade de quantas páginas que eu li. Tô gostando muito de Mentiras que Contamos. Tô achando muito interessante a construção dos personagens. Felipe tá contando vários pontos de vista diferentes, tipo ele quando ele era muito novinho, de 6, 7 anos, ele na adolescência, ele adulto, e ele meio que entrelaçando essa passagem de tempo, falando de algumas coisas que ele tava narrando, que tava acontecendo no presente, mas que na verdade eram passado, mas falando de coisas que vão acontecer no futuro. Está me lembrando muito Nadando no Escuro. Eu vou contar só as páginas até quando acaba a história. Adorável Guerra, a gente leu 427 páginas. Pessoas Normais, 264. 7 Dias em Junho, 379. Se Deus Me Chamar Não Vou, 116. Mentiras que Contamos, 74. Foi um Péssimo Dia, 77. Eu não levo isso muito em consideração. A quantidade de páginas que tem num Kindle não é a mesma quantidade de páginas que tem num livro físico. Guerra Adorável Guerra tem 427 páginas, mas tem, acho que 40 páginas que é só uma página preta. Não é pra vocês levarem muito no literal, nem pra vocês se compararem a mim. Depende muito da quantidade de fala que tem. Kindle pra livro físico muda bastante. Então, caso você for fazer esse desafio em casa, por favor, não se compare. Lembrei a palavra que eu queria falar. Isso é um desafio só pra motivar a gente a ler. E eu tava precisando dessa motivação. Eu iniciei esse vídeo quando eu só tinha lido um livro. Todos os vídeos de 24 horas lendo que eu vi, as pessoas separavam, tipo, 4, 3 dias. Ler muitas horas diretaço. Gente, infelizmente a minha rotina não me permite fazer esse tipo de coisa. Eu gostei muito do vídeo. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado vocês a continuar nesse hobby, que é a leitura. Espero que esse ano de 2026 eu só leia livros que me façam sentir as mesmas coisas que esses livros me fizeram sentir. Muito grata e muito obrigada pra você que assistiu até o final. E é isso. Até o próximo vídeo, amores. Tchau!